Então, esse espírito está adormecido para a igreja atual? Fale sobre isso, por gentileza. A expressão aí, o espírito da profecia, não se refere a Espírito Santo. O espírito da profecia é a própria profecia. Isso é utilizado, essa construção é utilizada em outros termos na Bíblia. Por exemplo, tem que ter um espírito de mansidão. Você tem que ter mansidão. Você tem que ter a própria mansidão. Tem que ter um espírito de bondade. É a própria bondade. Então, essa disposição interna que leva a pessoa a ser bondosa. Então, não tem nada a ver com o Espírito Santo. A questão é que nós vemos o uso desse termo, espírito de profecia, que não se refere ao Espírito Santo, mas, como eu disse, a própria profecia, e profecia não sendo essa predição do futuro, mas a palavra de Deus como um todo. Nós vemos isso em 2 de Pedro 1, um sinônimo, a profecia sendo sinônimo da própria Escritura, de toda a revelação escriturística. Então, aqui está o testemunho de Jesus, é a profecia. Então, o testemunho de Jesus é a palavra. O Evangelho, como ele menciona imediatamente anterior, o testemunho de Jesus, aqueles que guardam o testemunho de Jesus, guardam o Evangelho, guardam o seu ensino. Então, guarda o quê? O testemunho de Jesus é a profecia, é a palavra. Então, esse é o entendimento desse versículo. E outra coisa, em relação ao que eu disse, em Judas, nós vemos, com relação ao que eu disse concernente à suficiência da Escritura e o fundamento que foi posto e não pode ser mais lançado. Em Judas é dito que a palavra ela foi entregue de uma vez por todas. Então, não existe mais algo a ser acrescentado, não precisa mais de revelação de Deus nos dias atuais, enfim, há 2000 anos não precisa mais disso. Por quê? Porque nós já temos algo que foi entregue de uma vez por todas a nós, esse fundamento sobre o qual nós edificamos a Igreja de Cristo. Pastor Heleno, aqui a gente tem, talvez, né, com base aqui no argumento do pastor Isaac, que a profecia ela está intimamente ligada à questão da palavra. Então a palavra se basta. Quando a gente pega, por exemplo, a palavra profecia no hebraico, a gente não tem essa limitação do termo profecia como algo destinado exclusivamente à palavra. Pelo contrário, a gente tem profecia ligado à comunicação. Então, o Deus falar e não apenas aquilo que Deus estabeleceu na palavra. Então, com base nisso, voltando lá ao texto de Apocalipse que eu citei, quando fala que o Espírito, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, é exatamente esse Espírito que continua a falar, que continua a se comunicar. É dessa maneira que o senhor enxerga esse texto, não? Deixa eu fazer um take aqui, Primeiro, quando a gente pensa em profecia, a etimologia da palavra quer dizer proferir. A palavra profecia vem do proferir, do falar, do declarar. Então esse é o sentido semântico, né, da palavra profecia. A profecia, ela pode se manifestar, eu anotei aqui, trazendo a revelação de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento trazendo ali revelações de Deus. Então, a profecia que revela Deus. Nós também vamos encontrar a profecia que revela eventos. No caso, por exemplo, do Ágape. São profecias que revelam eventos. Acontecimentos. Isso. E também temos a profecia que revela a própria palavra. Nós vamos pegar, por exemplo, quando Esdras e Neemias voltam do cativeiro e eles estão ministrando ali, vai precisar que vários ajudantes pudessem, inclusive, traduzir a palavra, porque eles estavam ali com o seu hebraico já destruído por conta da influência babilônica, né? E eles vão ali ajudar a expressar, a traduzir esta palavra. Então, eu sou muito conivente com a opinião do pastor Isaac, quando ele diz que em termos de palavra, revelação de Deus, se conclui com a palavra escrita, com a palavra que nós temos, que nós chamamos de Bíblia. Nisso, eu acho que seria insano eu discordar disso. Sim. Né? Ali a palavra se conclui, ali a revelação de Deus se conclui. Ela está toda revelada no que nós temos hoje como o livro sagrado.
Mas até a compreensão desse livro sagrado, nós precisamos muitas vezes de que o Espírito da profecia me traga essa compreensão. Que o Espírito Santo de Deus me traga essa compreensão. Então, quando Apocalipse 19:10 cita que a palavra me traz o texto, o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. É o Espírito da profecia. Eu vou pegar aqui, por exemplo, dentro do mundo jurídico. Nós temos o que nós chamamos de os códigos, né? A lei. E existe também o que se chama o Espírito da lei. Que é a interpretação, a aplicação. Por quê? Porque a lei, ela está dizendo uma coisa, mas ela traz consigo uma carga, ela traz consigo uma carga para compreensão e aplicação daquilo. Então, quando nós vemos esse texto de Apocalipse, eu entendo tranquilamente que a própria palavra de Deus, toda a palavra de Deus que nos foi revelada, e aí eu volto ao texto que ele cita, tudo que passar dali seja anátema, todo que pregar um outro evangelho. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, pregar um outro evangelho. Muitas vezes ninguém está pregando um outro evangelho, só está mesmo trazendo luz ao evangelho de Cristo, porque a mente humana não conseguiu captar. Então nós temos hoje muitas revelações, compreensões bíblicas que nós não tivemos no passado. Nós não tivemos por quê? Porque nós compreendemos também o homem, a cabeça do homem pensa onde os pés pisam. Dentro de uma cultura, dentro de um tempo, as pessoas também compreenderam de uma maneira. Sim. Essa maneira, por mais que eu possa chamar de equivocada, como nós tivemos aí nos princípios da igreja pentecostal no Brasil, das igrejas pentecostais no Brasil, houve uma série de equívocos. Nós vamos pegar as igrejas neopentecostais e mesmo as chamadas igrejas da visão G12, visão M12, visão... todas essas visões que apresentam-se aí, cometeram muitos equívocos. Muitas coisas que foram lastimáveis, né? Mas hoje, por exemplo, quando você pega e estuda alguns contextos bíblicos, nós vamos entender que nós nos esbarramos na palavra escrita no sentido de língua, na língua. E nós, quando vamos estudar isso, por exemplo, dentro do hebraico, buscamos alguns termos hebraicos, nós vamos entender que, poxa, é completamente diferente do que eu pensava, Sim. do que foi me ensinado. Eu estava vendo alguém explicar essa semana a questão do se alguém te bater a face, oferece o outro lado, e uma explicação totalmente coerente, muito clara, muito objetiva de tudo isso. Então eu acredito que o Espírito de Deus hoje, ele está com o mesmo poder, a mesma ação de esclarecer a própria palavra diante dos olhos dos homens, descortinar muita coisa que ainda continua sob cortinas, sob véus aos olhos humanos. Não se